Bom dia, minha gente. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, tá certo? Eu vou fazer aqui mais uma aula com base em dois descritores que foram tidos como prioritários, que foi o descritor de perímetro e de área de figuras planas, o descritor 12 e o descritor 13, certo? Eu vou gravar essa aula, vou botar lá no meu canal no YouTube e vocês vão poder acessar ela e assistir para aprender, tá certo? Vamos lá. Na geometria, os conceitos de área e perímetro são utilizados para determinar as medidas de alguma figura, certo? Veja abaixo o significado de cada conceito. Área. O que é área? Equivale à medida da superfície de uma figura geométrica. Exemplo: se eu quiser colocar cerâmica na minha casa, como é que eu vou saber quantos metros quadrados eu vou ter que comprar de cerâmica? Quantas caixas de cerâmica eu vou ter que comprar? A grama do campo de futebol. Se eu quiser saber qual é a área do campo de futebol, quantos metros quadrados de grama tem o campo? O revestimento de uma caixa. Vamos supor que eu compre uma caixa de presente e eu vou embrulhar ela com papel. E eu quero saber qual é a medida da área que eu tenho que usar para embrulhar esse papel, essa caixa. Bem, a área é o contorno, não, é a superfície, é o preenchimento da forma. É o preenchimento, é a superfície. Outro exemplo também é o quadro da sala de aula que é revestido de fórmica. Qual é a quantidade de fórmica que foi usada para cobrir o quadro, certo? A área é a superfície, certo? Já o perímetro é muito mais simples, pessoal. O perímetro é a soma das medidas de todos os lados de uma figura. É a soma dos lados. Enquanto a área é a superfície, o preenchimento, o perímetro é só o contorno. É só a volta da figura, os lados da figura. Exemplo: contornar o quadro da sala de aula com cordão, cercar com arame um cercado, entre várias e várias outras situações em que envolve perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados, certo? Diferente da área, que é a medida da superfície, ok? Veja só, vamos aqui analisar essas quatro figuras, certo? Da figura 1, claro que a gente tem que ter cada quadradinho desse como 1 centímetro de lado, certo? Então, teremos, qual é a área? A área não é a superfície, então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A área da figura 1 é 7 centímetros quadrados. A área da figura 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 centímetros quadrados. Figura 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 centímetros quadrados de área. Figura 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, ó, nós temos duas outras metades que juntas formam 1. Então, temos 7 centímetros quadrados de área. Agora, vamos ver o perímetro. Pessoal, o perímetro é a soma de todos os lados. Vamos somar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 centímetros é o perímetro da figura 1. E aqui na figura 4? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 centímetros de área. De área não, perdão. 10 centímetros de perímetro, certo? Você vai só somar os lados. Essa parte interna aqui não conta, só os lados. A área de um campo de futebol é a medida da sua superfície, ou seja, o gramado. O gramado é a área do campo. Se pegarmos outro campo de futebol e colocarmos em uma malha quadriculada, a sua área será equivalente à quantidade de quadradinhos. Se cada quadrado for uma unidade de área, pegou o campo e dividiu ele em quadradinhos, vários quadradinhos. Aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assim nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 7 por 10, certo? E cada quadradinho desse vale uma unidade de área. Veremos que a área do campo de futebol é 70 unidades de área, ou seja, 70 metros quadrados aí nesse campo. Por quê? Porque a área do retângulo é 7 vezes 10, 70 metros quadrados. Uma coisa bem importante é que a unidade de medida da área é metros quadrados ou centímetros quadrados, certo? Os mais usados são metros quadrados e centímetros quadrados. Vai depender aí do tamanho da figura, certo? Como aqui nós estamos tratando de um campo sempre vai ser medido em quê? Em metros. Então, a resposta será metros quadrados. Se a gente estiver lidando com superfície menor, tipo a capa de um caderno, a capa de um livro, o tamanho de uma pedra de cerâmica, aí nós vamos usar centímetros quadrados. Perímetro. O que é perímetro e como calculamos? Perímetro é a medida do comprimento de um contorno, ou seja, é a soma de todos os seus lados. Veja aí esse campo de futebol. O contorno dele está em vermelho. O campo tem 70 metros de largura, 70 metros de largura e 100 metros de comprimento. Veja, e o contorno dele está em vermelho. Aqui, Tá vendo? Esse é o contorno do campo. Então, para a gente saber, por exemplo, vamos supor que a gente queira colocar corda nele. Vamos supor que a gente queira fechar o campo com corda. Então, a gente vai precisar de quantos metros de corda? Né? Então, a gente vai calcular o quê? O perímetro, porque eu quero cercar o campo com corda. Eu não quero preencher, eu quero cercar. Então, eu vou fazer o perímetro. 100 mais 100, 70 mais 70. Tá aqui, 100 mais 70 mais 100 mais 70. Vamos obter 340 metros. Se eu quiser cercar o campo, né, com corda, com arame, com o que seja, eu vou precisar de 340 metros do material que eu for usar. Isso é o perímetro. Se eu quisesse saber qual é a quantidade de grama, aí eu ia usar a área. Eu quero saber agora para preencher a superfície do campo. Para preencher a superfície do campo, a área do retângulo é só multiplicar 70
vezes 100, certo? Que vai dar 70 mil. É isso? 7 vezes 1, 7, 3 zeros, 7 mil, ok? 7 mil, 70 não. 70 mil metros quadrados de grama, certo? E aqui, gente, nós temos aí um breve resumo de como se calcula a área e o perímetro das principais figuras planas: triângulo, quadrado, losango, retângulo, trapézio e círculo. Área do triângulo, base vezes a altura, dividido por 2. Perímetro, soma AB mais C. Quadrado, área do quadrado é lado ao quadrado. Perímetro é 4 vezes os lados. O que é que eu vou querer que vocês façam no final desse vídeo? Eu vou colocar lá na plataforma do Classroom, certo? Uma atividade para vocês responderem. E outra coisa, eu queria que vocês copiassem no caderno essas fórmulas aqui, certo? Para vocês se apoiarem para resolver o exercício, tá certo? Tá aqui no vídeo, mas eu vou colocar também lá na plataforma. Tá certo, minha gente? Muito obrigada